você passa horas estudando, horas, senta na frente de uma câmera, e é muito louco isso, não sei vocês, mas se eu vejo os meus primeiros vídeos, eu tenho um pouco de vergonha de mim mesmo, assim, porque... Com certeza. Durão na câmera, né? Tipo, parece um robô, assim, não sabia. Tô acostumado a falar com um ser humano, com um aluno na sala de aula. Meu pô, primeiro vídeo tá na internet aí. eu também deixo. O primeiro do canal eu deixo. Por mais que eu tenha um pouco pitada de vergonha dele, eu deixo. Mas assim, cara, E eu fazia isso. Eu fazia isso. Eu não tô falando disso, o cara é o arauto da moralidade. Eu lembro, 2009, dando aula, de falar youtuber, não sei o quê e tudo mais. É que eu descobri que o buraco é mais embaixo. Que quando você produz conteúdo, e hoje, é uma empresa. Tem quantas câmeras aqui? 1, 2, 3, aqui 4, nesse estúdio tem 5 câmeras. Tem equipe, tem estruturas, estão numa casa, tudo mais. Cara, isso aqui demanda vidas humanas que trabalham para isso aqui acontecer. Para vocês estarem aqui, a vida de vocês, a energia de vocês. E aí eu fico pensando no seguinte: o cara tá lá assistindo a tranquilidade no celular dele, se divertindo, gostando e tal. E aí o cara aponta o dedo e julga você e fala, é fácil a tua vida. Ele não faz ideia do que está por trás da cortina. Não faz ideia das dores que estão por trás. E a grande questão da vida é essa. Se eu sentar com você no bar, chamar uma cerveja e falar, cara, me conta tua história, você vai passar 95% do tempo me falando das dificuldades que você enfrentou para chegar aqui. Mesma coisa com você. Porque você sabe das suas dificuldades. Todo mundo sabe. Só que na hora de apontar para o outro e falar que a vida do outro é fácil, a gente faz isso com uma facilidade absurda. E eu não estou falando isso, Cara, o Buda falava isso. Você leu o Dhammapada Budista, que é um livro que, segundo os registros históricos, foi escrito pelos discípulos de Buda mesmo, diretos, assim. Então são as palavras de Buda. Tá lá, a hipocrisia do ser humano. A história do Abel e Caim também, né? E na Bíblia você tem o Abel e Caim, você tem também, para mim, uma passagem na espiritualidade cristã, vamos chamar assim, que o que eu acho ela perfeita, que é você não enxerga um galho dentro do seu olho, mas você aponta um cisco no olho do teu irmão. Então larga de ser hipócrita e olha o galho dentro do seu olho antes de apontar o cisco no olho do teu irmão. E aí, essa questão dos julgamentos e da internet, de todos esses problemas que a gente viu, eu vou falando e eu mudo de tema, desculpa. Não, mas eu fui coisa assim de professor. mesmo, Tá no nome até do podcast. Mas eu sinto que se todo mundo fizesse uma pergunta, Igor, que é assim, quem sou eu para apontar o dedo para a vida desse ser humano e presumir que eu tenho dentro de mim a competência, a experiência, a vivência para julgar a vida desse cara e diminuir a vida dele como se a minha fosse de alguma maneira superior? Se as pessoas fizessem essa pergunta, cara, a gente teria um outro universo, um outro mundo. E quando as pessoas fazem essa pergunta, mesmo, você ganha uma maturidade emocional absurda. Porque a nossa tendência natural tem um campo da psicologia que chama psicologia moral, e tem a neurociência moral também, e a gente vai entender o quê? O cérebro, ele naturalmente julga. É natural do cérebro. É o modo automático. É a função dele, né? Julgar as coisas que vêm. Exato. Por quê? Porque, vamos pensar assim, você viu uma moita se mexendo lá na savana africana. Cara, você tem que julgar. É alguém lá... É um leão. É um leão, pode ser alguém... Jogando um barro. Pode ser alguém em coito. Pode ser assim, também. Né? Então, assim, você está julgando, você está fazendo pré-julgamentos baseado em poucas informações que você tem. Então, o cérebro ele tem essa característica de, rapidamente, executar julgamentos que são biologicamente vantajosos para a gente tentar sobreviver. Só que eu acho que, tal como você não pode comer igual um glutão ao ponto de destruir a sua saúde, e você tem que ter um pouco de parcimônia para entender que certos desejos são perigosos, e a gente tem isso, porque o cérebro humano permite, porque o seu cachorro não faz isso. Dá uma picanha pro seu cachorro, ele não vai falar... não. Hoje acho que eu vou comer uma linhaça com Activia. Imagina. Porque eu tô com o intestino preso. Preciso cagar melhor. Não, o seu cachorro vai comer a picanha até empanturrar. E se der mais uma, ele vai comer até quase morrer, porque o cérebro dele não tem essa capacidade. O nosso tem. Só que é lutar contra uma natureza que a gente tem, que é uma natureza que julga. E, se o Buda disse 2.600 anos atrás, se tá na Bíblia cristã, se tá
Cara, tá em todos os livros sagrados de todas as matrizes espirituais, tá em todos os grandes pensadores da filosofia, tá na filosofia socrático-platônica, tá em Aristóteles, tá nos estoicos, né, que vão da Grécia para Roma, tá na filosofia durante a Idade Média, né, na filosofia cristã da Idade Média, depois da Idade Média na filosofia moderna tá em Descartes, tá nos iluministas, tá em Spinoza, o grande Spinoza, que ele dizia assim, ó, meu esforço na vida tem sido para cada vez mais tentar odiar menos, me apaixonar menos e entender mais. E é um pouco isso, cara. Eu acho que eu não posso virar. E eu fiz muito isso. E é o que eu te falei no começo. Muito da minha maturidade hoje, ela é fruto de eu ter visto em mim aquilo que eu quis combater e hoje eu tento levar para as pessoas. É muito isso.